Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Entre Farmas, o podcast que conecta o farmacêutico com informação, com protagonismo, que traz histórias inspiradoras para que o farmacêutico seja aquele protagonista. E hoje, a sua conselheira federal presente trouxe um tema especial: a participação política do farmacêutico na área parlamentar, no executivo. E conosco, um convidado também especial, o nosso colega, vereador farmacêutico Toninho da Farmácia. Ele está em seu primeiro mandato na Câmara Municipal aqui de Betim, e eu vou ler um pouquinho do currículo dele para vocês conhecerem, vocês de todo o Brasil, os farmacêuticos que nos escutam e nos acompanham. Em seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Betim, tem se destacado na defesa pública e da valorização da saúde pública e da valorização do farmacêutico. Toninho da Farmácia é farmacêutico, bioquímico, empreendedor, master coach, casado, 2 filhas maravilhosas. Toninho é vereador, presidente da Comissão da Saúde e relator da Comissão de Defesa do Servidor Público da Câmara Municipal de Betim. É fundador da Ascombet, uma associação dos consumidores de medicamentos em Betim, um projeto que beneficia mais de 8.000 famílias. Cristão, defensor da família e de maior participação de pessoas nas decisões de várias instâncias do poder. Sua atuação está voltada para os direitos e valorização dos farmacêuticos, para a saúde das pessoas idosas com deficiências, mães atípicas, crianças e mulheres. Também atua para mais oportunidades aos jovens, valorização de talentos e políticas para as regionais de toda a nossa cidade. Muito obrigada por aceitar estar aqui comigo e bem-vindo. Obrigado, Júnior. Eu que agradeço, né? Parabéns pelo podcast. E é um prazer estar aqui. Ah, que bom, viu? Obrigado por aceitar. E aqui o tema é justamente, gente, porque, assim, a importância de termos, o que eu quero discutir, de termos farmacêuticos no parlamento. Não só farmacêutico, outros profissionais de saúde. E como que a nossa presença pode transformar a realidade da categoria farmacêutica e da saúde da população. Então, vamos descobrir isso juntos aqui nesse podcast. Teve um levantamento, Toninho, agora há pouco tempo, do Provalfar, que é um programa de valorização do farmacêutico, mostrando que, de todas as profissões de saúde, a que é mais impactada por políticas públicas é a nossa profissão. A profissão mais regulamentada aí pela Anvisa, por leis, é a nossa profissão de farmacêuticos. Então, é importante que essa profissão, tão sensível a essas decisões governamentais, governamentais, podemos avançar, então, com relação. Um exemplo, em 2014, agora está fazendo já 2004, agora já está fazendo 20 anos, a política, né, uma lei que definiu farmácia como estabelecimento de saúde, foi fundamental para que a gente resgatasse a farmácia como estabelecimento de saúde e pudéssemos aí ter mais empregos, consolidou, então, o papel clínico do farmacêutico. Então, essas leis, e temos leis aprovadas no Congresso Nacional, também na esfera municipal, é importante. Para você ter uma ideia, foi feito um levantamento agora, são 130 médicos na Câmara Federal e apenas uma farmacêutica. E temos mais de 800 projetos que rodam na Câmara e no Senado Federal que está envolvido a palavra medicamento, farmácia, farmacêutica, assistência farmacêutica. Ou seja, tem muito impacto e pouca participação. Então, precisamos aí alavancar essa participação nossa, né? Precisamos dessa representatividade. Sim. Representatividade política não é luxo para a nossa profissão, mas é uma questão de sobrevivência, de avanço da profissão, né? E é isso. Eu queria, então, dar a palavra para você, perguntar para você aí como surgiu o seu interesse aí
pela política, porque eu quero que você seja inspiração para muito mais colegas. Então, eu acho que não é bem por acaso que não tem farmacêuticos. Nós precisamos de farmacêuticos, sim, dentro do processo político. Eu acho que nós precisamos de pessoas boas dentro do processo político. E nós só vamos mudar se a gente participar do processo. Não é isso mesmo? Exatamente. E assim, veio a vontade de participar, essa vontade eu acho que ela já nasceu comigo, Júnior. Eu sempre tive muita vontade de participar, de ser um agente transformador e usar a política como ferramenta de transformação. Sabe? De ser mudança, de ser bênção na vida do outro, de ajudar as pessoas. Então, eu acho que isso aí, eu trago isso de família mesmo, mas assim, efetivar projetos voltados principalmente para a área da saúde, e o foco principal é pessoas. Então, eu acho que a vontade mesmo é de ser um agente transformador de vidas, de estar levando benefícios para as pessoas que são mais necessitadas, que estão mais na vulnerabilidade. Que bacana, viu? É fazer diferença na vida das pessoas. Quais foram as barreiras que você enfrentou para chegar até aqui como um vereador das umas maiores cidades aqui de Minas Gerais? Então, Júnior, o que acontece? A política, ela tem os seus percalços, né? O caminho, o processo. Eu falo que a eleição de vereador é uma eleição mais difícil. É onde que você tem um número maior de candidatos e, às vezes, você tem aquelas pessoas que têm parentes que são candidatos, você tem outras pessoas que são amigas. Então, assim, a disputa ela é muito acirrada, né? Nós sabemos hoje que, assim, existe ainda muitos votos de cabresto, né? Exato. Então, existe esse lado, mas eu acho que seria a resiliência, a persistência, né? Foi difícil chegar? Foi, porque é um conjunto de fatores que acaba, às vezes, dificultando o processo. Nós mostrarmos um serviço num primeiro momento também é difícil. Eu sou vereador de primeiro mandato. Muita coisa eu estou descobrindo. Muita coisa não é da maneira que a gente imaginava que fosse. O tempo, às vezes, a gente imagina que certas coisas nós vamos conseguir com mais facilidades e às vezes não é assim que funciona. Tem todo um processo, tem todo um trâmite legal, até dentro do legislativo mesmo, para que a gente consiga colocar um projeto. Tem o tempo, né? Tem o tempo. Então, assim, mais do que ninguém, eu acredito que você, com a sua expertise, você esteve à frente aí da diretoria do Conselho, né, Regional de Farmácia de Minas Gerais, na qual eu tive uma oportunidade de participar lá atrás também com você. E assim, você sabe como que funciona, mas eu acho que o tempo, a dificuldade que às vezes a gente tem é o seguinte, é mostrar para a população para que a gente veio, é que ela possa realmente entender o nosso propósito, porque é a gente ter o propósito, não deixar esse propósito se perder e essa essência a gente continuar com ela. Política não é para amadores, mas se você tem um propósito, você vai conseguir atingir os seus objetivos. E nós estamos aqui nesse bate-papo para que vocês, farmacêuticos, se inspirem e venha aí 2026 para você tentar e ser um representante da nossa categoria. Toninho, é importante insistir, persistir e fazer valer o farmacêutico na política. Depois que você assumiu o mandato, como que mudou a sua visão assim, sobre política e sobre a questão da profissão farmacêutica? Você já falou dos desafios e com propósito a gente consegue, mas mudou a sua visão sobre política e a profissão farmacêutica na política? Mudou sim. Nós ocuparmos espaço, Júnior, é muito complexo. Né? As pessoas entenderem qual que é o propósito da gente é muito complexo. A gente agir, muitas das vezes a gente tem que largar o eu e a gente trabalhar para o outro. Isso muda, porque a partir do momento que você está envolvido dentro do processo, você consegue perceber coisas que às vezes você não percebia no seu dia a dia.
Então, a vulnerabilidade, a necessidade das pessoas e, às vezes, um pequeno gesto, uma pequena palavra, você pode mudar muita coisa ao seu redor, dentro do convívio familiar de um paciente, sabe? Então, assim, a demanda ela aumentou muito em termos de procura, não só dentro a nível de gabinete, mas a nível do Toninho, do Antônio, né, como farmacêutico. As pessoas querendo orientação, querendo ajuda, para que você pudesse interceder, para que você possa ser, às vezes, um elo de ligação para a pessoa ter uma resolutividade de um problema que muitas das vezes ele não consegue resolver. Eu queria aproveitar aqui para parabenizar o Toninho. Estou acompanhando de perto o mandato dele, o primeiro mandato, e já ele conta para a gente como que há apenas 8 meses, né, menos de 8 meses, você já aí trouxe tantos projetos, inclusive para nós farmacêuticos, né, já fazendo a diferença. Já você conta para a gente aqui. E eu quero pedir a vocês que estão nos ouvindo, acompanhando o nosso podcast, deixa aqui a sua pergunta para o Toninho, a sua sugestão, para que a gente possa construir junto esse mandato que tem feito a diferença na nossa cidade. Com certeza. Qual a importância de termos um parlamentar farmacêutico, Toninho? Ô, Júnior, fala para ali, para a Câmara. Eu vou te falar. A importância, eu não falo só como farmacêutico, mas eu tenho que defender nós farmacêuticos, né? Por que o pessoal procura muito um farmacêutico? Porque nós estamos na ponta, sabe? Então, nós conhecermos, nós termos representatividade da nossa classe envolvido dentro do processo político, a gente vai alinhar isso à política pública. Então, assim, o que nós precisamos fazer é estar participando ativamente, ter uma escuta ativa, e a gente está implementando essas políticas públicas, melhorando essa política pública. Então, assim, eu acho que é de suma importância. Como farmacêutico tem que participar do processo, sim. Nós precisamos de pessoas boas dentro do processo político. E eu tenho que fazer um convite a você que é farmacêutico, se envolva na política, porque se nós não envolvermos na política, outras pessoas vão envolver na política. É isso aí que a gente queria ouvir, é chamar os colegas para participar. E você é inspiração, meu amigo, você tem feito a diferença. Tem alguma pauta que você tem defendido aí diretamente para fortalecer a profissão? E você, já até juntar com outra pergunta aqui, você pode citar aí algum exemplo concreto nesses primeiros meses de mandato que você fez em benefício aí da saúde e dos farmacêuticos? Sim, claro. Na realidade, assim, a gente tem algumas metas, né? A gente tem um planejamento. Inclusive, assim, eu falo que pessoas têm elogios, sim, existem críticas, e as críticas também elas são bem-vindas, porque através delas, às vezes, você precisa de ver a necessidade de mudança de rota, né? E algumas coisas a gente colocar prioridades. Mas, assim, de modo geral, eu falo que eu tive bons professores. Quando eu entrei lá atrás na assistência farmacêutica, eu tinha a Júnia Célia, querendo ou não, como referência, eu tinha uma Joyce, né? Joyce Rosa, que hoje é médica aí, que é uma pessoa que eu trago no meu coração, foi farmacêutica há muito tempo junto contigo dentro da assistência farmacêutica, e outros profissionais aí que são inspiração e que traz para a gente. A gente tentou construir algumas metas, um planejamento estratégico. Lógico que eu entendo que, como vereador, como representante do povo, existem vários pontos que são, relevantes. Mas eu, como profissional da saúde, eu não poderia me furtar de não dar um apoio, principalmente para quem mais precisa e para a área da saúde. Tá trabalhando em conjunto com o governo para estar trazendo algumas soluções, para a gente estar tentando melhorar alguma coisa que de repente não está boa. O que está bom a gente tem que implementar mesmo. Tem que somar, né, Toninho? Tem que somar. Eu acho que assim, sozinho a gente chega só até um ponto, mas juntos nós somos mais fortes e nós chegamos mais além. E assim... Exemplos, vamos para os exemplos aí, porque eu tenho acompanhado e tenho gostado muito. Eu acho que a capacitação contínua de curso, formação... para os farmacêuticos, isso tem que acontecer,
né, tanto da rede quanto também da rede privada, né? Em breve aí a gente vai ter um evento aí dos farmacêuticos, né, que também foi uma iniciativa sua, a gente apoiou ano passado, a gente vai continuar apoiando. A gente tem aí algumas situações que acontecem aqui que precisam ser continuadas. Por exemplo, a gente está querendo trazer a farmácia de Minas para Betim. Betim tem quase 500 mil habitantes e nós não temos uma farmácia do componente especializado dentro da nossa cidade. Então, nós fizemos esse requerimento, nós estamos discutindo isso junto com o Executivo, junto com a Secretaria de Saúde, para que ela adere a essa política, para que nós tenhamos aqui e tenha o paciente, ele não precisa de ir para Belo Horizonte, né? A farmácia de Minas, nós precisamos de fortalecer a produção da fitoterapia, ampliar essa cobertura e parcerias acadêmicas aqui no nosso município, né? O programa de atualização de parceria e acompanhamento técnico legislativo, educação e conscientização em atividade comunitária, a gente criar a política municipal integrada, formalizar práticas integrativas no SUS, a frente farmacêutica, a frente parlamentar farmacêutica, né? Inclusive eu quero contar com a sua ajuda, porque eu preciso de pessoas boas nos lugares certos. Então, assim, a gente tem vários projetos aí, eu até gostaria de convidar, assim, que todos que estão nos assistindo, eles nos sigam lá nas redes sociais, lá para conhecer o nosso trabalho, né? @ToninhoDaFarmácia_. Então, assim, para conhecer um pouquinho, dar sugestões também, nós estamos abertos para construir junto uma solução para o que não tem. Isso aí. Ele deixou a rede social dele. @ToninhoDaFarmácia_. Deixe a sua sugestão aqui e acompanhe o Toninho. Toninho, eu quero destacar 2 ações que você fez já nesse governo que achei que foi muito importante. Gente, foi realizado, né, o seminário Junho Vermelho. Importantíssimo. Uma campanha de doação de sangue aqui no nosso município, Betinense Sangue Bom, onde teve caravana de doação, educação em saúde, um seminário. Foi fantástico, queria te parabenizar. E uma outra coisa muito importante, que eu vou destacar o seu trabalho como farmacêutico, porque ele deixou carimbado na LDO, na Lei de Direção Orçamentária e na Lei Orçamentária para os próximos anos, a questão da assistência farmacêutica, recursos para assistência farmacêutica, projetos, ou seja, olha a diferença que faz termos um parlamentar defendendo, deixar ali carimbado recursos, né, Toninho? Isso parabéns, viu? Foram 2... assim, eu estou vendo, estou acompanhando seu mandato, né, projetos de lei que você tem feito aí relacionado ao uso racional de medicamentos, nós vamos ter, né, já para o futuro. Eu tenho lido e acompanhado o mandato, a questão de regulamentar o uso de canabidiol medicinal para o autismo, TEA, transtorno do espectro autista, e epilepsia refratária, que são já doenças reconhecidas, o uso do canabidiol medicinal. Queria te parabenizar muito. Eu sei que você tem um trabalho bacana com as mães autistas. Então, são projetos. A questão também da andropausa, da menopausa, parabéns. São projetos de lei... Do climatério, né? Do climatério e da andropausa. São projetos de lei que fazem a diferença, porque são projetos de lei com um vereador farmacêutico, um vereador da saúde. E como você entende? Quando você fala na tribuna, você nos emociona, porque a gente vê que você tem conhecimento. E até pegando um gancho aí, quando a gente fala de LDO, de deixar, né, um orçamento carimbado, porque... Carimbado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é para dar direção para que você faça o orçamento anual. Isso. Ok? Então, assim, a nossa preocupação em relação a isso é que a gente deixa garantido que a gente vai ter recursos para execução posteriormente no ano posterior. Ok? Então, isso é muito importante. Tem uma outra coisa, eu até gostaria de agradecer muito referente ao canabidiol, agradecer a Jaqueline,
porque assim, nós trabalhamos juntos, né? E é uma pessoa de extrema competência e que também soma muito nesse processo. Jaqueline Guimarães, pessoal. Jaqueline Guimarães, né? E assim, nós tivemos recentemente a renovação dos credenciamentos das farmácias populares, que é aquela que oferta medicamentos hoje gratuitos, né? Várias patologias, para pressão, para diabetes, né? E entre outras patologias. E assim, tinha um tempo determinado, a gente estava com um problema de demanda reprimida muito grande dentro da secretaria, dentro da vigilância sanitária. A renovação do alvará para o credenciamento, não é isso? Para o credenciamento. E nós, né, nos prontificamos, nós buscamos lá o apoio lá, tenho que agradecer tanto a Secretaria de Saúde quanto a Vigilância Sanitária, que não poupou esforço, e nós conseguimos um adiamento, na realidade, uma prorrogação para que eles pudessem entrar e continuar. Então, assim, foi um trabalho excelente para que a população não ficasse aí desassistida, né? É um dos mais das nossas ações. Exemplos práticos do farmacêutico fazendo a diferença aqui na cidade, na assistência farmacêutica. E é isso que a gente quer com esse episódio, inspirar os colegas para esse trabalho, viu? Com fazer certeza. A diferença mesmo. Sim, essa questão de deixar na LDO, porque eu fui coordenadora aqui na assistência farmacêutica e muitas vezes quando a gente chegava lá com o projeto, não tem orçamento, não ficou garantido. E agora já ficou. Não vamos adiantar para não dar problema, mas tem coisa garantida aí já para o município. E é assim, farmacêutico, que você vai, como um político, como um representante, seja onde, em que esfera for, buscar também. Não só para a nossa categoria, que a gente não é tão corporativista assim, não. Para a saúde como um todo, como você está falando lá, você fala na tribuna, com conhecimento de causa. É isso, pessoal. Nós queremos pessoas lá. E farmacêuticos, né? Como eu falei aqui. Toninho, qual a mensagem... você já falou porque que tem um farmacêutico, né? Porque temos que ter um farmacêutico na política. E qual a mensagem você deixa para aquele farmacêutico que está nos ouvindo e está assim, política não é para mim? Qual a mensagem que você deixa para esse colega aí? Júnior, eu acho que é muito mais do que uma mensagem. Né? Quando você fala de farmacêutico, eu penso e eu tenho convicção disso, que assim, nós temos o conhecimento, nós temos a preparação para propor leis, sabe? Nós temos um olhar técnico. Então, nós temos um conjunto para que nós possamos fazer diferença dentro do processo político. Né? Quando a gente fala de um farmacêutico, eu posso falar que ele tem todo o entendimento voltado dentro da cadeia do medicamento, desde a produção até lá na ponta da sua dispensação. Todos os processos que são relacionados a isso. E hoje, quando você procura uma assistência médica, você sai do médico com o quê? Com uma receita médica. Só que eu acho que vai muito mais além do que isso. O farmacêutico ele tem propriedade e conhecimento para participar, para propor leis. Então, eu penso que ele tem que estar, sim, inserido a importância da representatividade dele, do seu conhecimento, sabe? Fazer as coisas acontecerem, estar presente em tomadas de decisão dentro de um grupo gestor, ele participar ali com outros profissionais, né? Nós, farmacêuticos, nós precisamos estar inseridos dentro do processo político. Se toda pessoa do bem entender que não tem que participar da política, não vai ter mudança, a mudança não vai acontecer. Toninho, muito obrigada por compartilhar a sua trajetória, mostrar aqui na prática a importância de termos farmacêuticos atuando no parlamento, no executivo, na política, né? E fica claro que essas decisões políticas mudam e muito o nosso futuro profissional.
tem interferência aí em salários, né? Por isso que nós estamos brigando pelo piso nacional, na questão de nosso reconhecimento social. Há pouco tempo tivemos aí uma resolução do CFF barrada por corporativismo e reserva de mercado, a questão da prescrição, que não é uma prescrição no balcão, era uma prescrição farmacêutica com acompanhamento, oportunidade de trabalho. Sem representação, nós corremos o risco de retrocesso, tá? E com a nossa representatividade lá, nós vamos abrir portas para avanços da nossa profissão, sem dúvida. E para quem está nos ouvindo, lembre-se de participar aqui no Entre Farmas mais uma vez. Sua participação política, e aqui vai muito além de votar, né? Vamos também acompanhar, cobrar, propor e, quem sabe, aí se candidatar nas próximas eleições. Eu queria também falar aqui, gente, para o pessoal que quer ter o seu podcast. Vem para a Vitrine Rec. É aqui no Monte Carmo Shop que você pode ter o seu podcast e apresentar o seu produto, suas ideias, em alguma forma, com a área da profissão ou da saúde e muito mais. Gente, Toninho, muito obrigado. Eu queria deixar o microfone aqui aberto para você deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Não, eu que tenho que agradecer, Júnior. E eu quero te falar o seguinte, quando nós falamos que sozinho a gente pode chegar até um ponto, isso é a mais pura verdade, porque juntos você pode avançar muito mais. Você hoje está representando os farmacêuticos lá no Conselho, né? Agora federal. E assim, você realmente me representa. Então, você me representa como vereador da nossa cidade. E eu falo isso porque nós precisamos de representantes assim, que seja ativo, que tenha uma escuta também ativa. Né? Então, você também está de parabéns pelo podcast, sim, né? São matérias muito relevantes e que assim contribuem muito em todos os sentidos, não só para a nossa área farmacêutica, não, mas também para as políticas públicas, que eu sei do seu envolvimento. Então, deixar aí uma mensagem final é agradecer, é convidar você para que acompanhe aí, né, a Júnia Célia, a Júnia Medeiros, que representa aí os farmacêuticos aí no Conselho Federal, e também nos acompanhar. Acompanhe lá os nossos projetos, né? O nosso mandato. Nosso mandato está aí aberto, então está lá, @Toninho da Farmácia _ e acompanhe a gente, né? Ajude-nos a construir aí uma saúde que queremos. Deixa lá as suas observações, deixe lá as suas perguntas e assim, vem com a gente. Deixa aqui também, viu, perguntas para o Toninho, sugestões para a gente. E este foi mais um episódio do Entre Farmas. Compartilhe, comente, marque a gente nas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo episódio.